Saudações ao Viveres a todos, eu sou o Conrado Cacassi. Ontem à noite o Palmeiras foi até a Vila Belmiro e empatou com o Santos sem abertura de contagem. O Palmeiras não contou com o professor Abel Ferreira à beira do campo, pois ele estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Quem comandou o time à beira do campo foi o professor João Martins, que foi quem concedeu a entrevista coletiva após o jogo, nada mais justo. Vamos ver o que o professor João Comedor de Vidro Martins disse após a partida. Ele que é uma figura bastante curiosa à beira do gramado, principalmente quando está de auxiliar, né? Quando está de técnico principal, como foi o caso ontem, ele fica um pouco mais contido. Vamos ver o que ele tem a falar sobre a partida e sobre as razões do Palmeiras não ter saído do zero contra o Santos na Vila Belmiro e estar vendo o Botafogo descolar um pouquinho na liderança do campeonato. Vamos lá. João, boa noite. Queria que você falasse a respeito O áudio tá da ruim. análise da partida de hoje. Palmeiras consegue manter a invencibilidade diante do Santos e também no Campeonato Brasileiro. Também um panorama do que aconteceu com o zagueiro Gustavo Gomes, que não voltou do intervalo e, pelo passar de informação, está no hospital. Muito boa noite. Foi um jogo equilibrado, nós estávamos à espera disto. O adversário adaptou-se, porque joga na casa dele, adaptou-se mais rapidamente a este batatal. Batatal. Continuamos sem entender como é que o futebol que move milhões continua a ter uma pista de dança como vimos hoje. Nós que já andamos nisto há quase 20 anos, o campo deve ter sido furado ontem pela irregularidade que ele tinha, e o Santos, como já domina muito bem, conseguiu ter um jogo mais agressivo, um jogo mais vertical, a pressionar-nos melhor, criando muitas dificuldades no primeiro tempo. Nós não entendemos que hoje era jogo para sermos um bocadinho mais verticais e trabalhar menos o jogo, por isso tivemos muitas perdas de bola no nosso meio campo, porque estava muito difícil de jogar, muito difícil de dominar, a bola está sempre a saltar. O adversário teve muito mérito no primeiro tempo, criamos dificuldades. Depois no intervalo conseguimos corrigir algumas adaptações que tínhamos que ter num jogo destes, que sabemos que era um jogo que se ia resolver por detalhes, e na segunda parte tivemos melhor, mas não conseguimos criar o suficiente para fazer o golo. Relativamente ao Gustavo Gomes, sim, está no hospital. Então vamos lá, sobre o jogo. Ele reclamou muito do gramado. Eu admito que eu não notei essa problemática aí no gramado, mas obviamente quem está ali na beira tem muito mais propriedade para isso. Eu não vi não vi a bola saltando assim de forma grosseira, mas não sei, enfim. E agora eu quero ver o que ele vai falar do Gustavo Gomes, né? Gustavo Gomes saiu sentindo a região próxima ao olho, e se leva uma pancada que se afunda, se quebra, se tem fratura, é cirurgia. Então se foi só uma amolecida ali, tudo certo. Se não, se quebrou, vai ter que fazer funilaria. E aí é cirurgia, 2 meses por baixo. Aí tem que usar máscara e os caramba. Tomara que não aconteça nada. Por quê? Porque estamos sem zagueiro reserva. Tá? Luan e Naves e é o que tem. Aí vai ter que improvisar Gabriel Menino, Jailson. Não é bom negócio. Né? Ou subiu Talisca, subiu Michel. Não é bom negócio. Vamos lá. Vamos ver o que ele fala. Parece que as notícias são boas, mas ele saiu ao intervalo porque quando parou de fazer o exercício físico começou-se a sentir tonto e mal disposto, e nós por precaução não podemos ter um jogador deste e decidimos substituí-lo, e foi para o hospital para despistar qualquer problema, mas ainda não temos a certeza do que foi. João, boa
Notícias são boas, ele disse. Vamos esperar para ter certeza, né? Porque isso daí é logo depois do jogo, então acho que são informações preliminares. Mas se logo de cara os caras falaram notícias são boas, então quer dizer que não deve ter havido as fraturas, principalmente na órbita do globo ocular, né? Aqui na bordinha do osso. Essa que complica, né? Essa é a que tem que fazer a cirurgia mesmo. Se é um amassadinho aqui mais do lado, bota a máscara e tá tudo certo. Eu não sou médico, né? Lógico. Mas é o que costuma acontecer. Então, vamos torcer para que isso se confirme e que a gente possa seguir com o capitão disputando esses jogos importantes que a gente tem pela frente agora em maio e junho. Vão ter sequências pesadas. Noite, você citou em relação ao gramado aqui da Vila Belmiro, o quanto isso talvez tenha atrapalhado o jogo do Palmeiras no jogo de hoje. E além disso, também um aspecto físico, né? O Palmeiras vem de uma maratona de jogos já do mês de abril, com 9 partidas agora também no mês de maio. Vocês acham, e qual é a leitura também já do departamento médico, tem pesado já esse aspecto físico? Vocês têm sentido isso nos últimos jogos? Obrigado. Tem. Boa noite. O Santos jogou com estes jogadores há 2 dias, nós também jogámos com estes jogadores há 2 dias. Estávamos de igual forma no jogo, com o mesmo tempo de recuperação, estava tudo igual. Foi só esse aspecto, ou seja, nós não nos conseguimos adaptar ao contexto do jogo. Um clássico destes que ia ser de duelos, de divididas, e nós vínhamos preparados para impor o nosso jogo e não para ter que alterar o nosso jogo. E não conseguimos impor o nosso jogo. O adversário, repito, pressionou muito bem no primeiro tempo, conseguiu criar-nos muitas dificuldades. Relativamente a essa parte física, estes jogadores estão adaptados a jogar em 3 em 3 dias e a iniciar jogos sem estar a 100%. Felizmente, o futebol alterou uma regra que foi as 5 substituições e nós conseguimos usar essa regra para... Hoje só conseguimos fazer 4 das normais. Tivemos que utilizar uma com o Gustavo Gomes ao intervalo. Felizmente existe essa regra no futebol mundial e especialmente aqui no futebol brasileiro que dá para gerir um pouco, mas não vamos por aí porque o adversário teve exatamente as mesmas condições que nós. Mais ou menos. Essa história da regra de 5 substituições, claro, para um calendário como o do Brasil é muito importante. Agora, você precisa ter um elenco suficiente para usar essas 5 substituições, né? O Santos sentiu muito esse problema ontem. Trocou os 5? Trocou. Só que, o time titular já é male, né? E aí você pega o nível dos reservas, realmente não acompanha. Então, isso explica um pouco também a queda do Santos no segundo tempo. Agora, falar que as condições eram iguais, depende do ponto de vista. Acho que não houve vantagem declarada de um time para outro no confronto de ontem. Agora, quando você tem 2 times cansados, você diminui a diferença técnica. Você nivela por baixo. Então, tem razão o Abel quando ele fala o tempo todo sobre calendário, como é ruim, como precisa ser alterado. Bom, vamos seguir. Eu ia falar alguma coisa que eu acabei esquecendo. Alguma coisa lá no começo da fala do João. Vamos ver se eu lembro enquanto segue a entrevista. Tudo bem, João? Boa noite. A gente acompanhou hoje a entrada do Richard Rios, um pouco mais à frente, no lugar do Rafael Veiga. Lembrei. O João falou sobre o Palmeiras ter vindo preparado para impor o jogo e não veio preparado para fazer uma mudança, caso necessário, no plano de jogo. Não foi exatamente essas palavras que ele usou, mas foi pelo menos isso que eu entendi. E isso vai ao encontro do que a gente falou ontem no pós-jogo, né? O Palmeiras parecia uma máquina jogando ontem. No mau sentido da palavra, não no bom. No sentido de não haver criatividade, de não haver uma adaptação ao que estava acontecendo dentro do gramado. O Palmeiras veio preparado para fazer X, só sabia fazer X, que era forçar o jogo por dentro, tocar a bola, né, sem recorrer ao jogo longo,
E ontem, na percepção da comissão técnica, o jogo era mais para a bola passar direto pelo meio campo e não passar por vários estágios. E o Palmeiras não fez isso, não estava preparado. E isso cai naquilo que o Abel sempre fala do calendário. Só houve 2 dias para preparar para hoje. Porque nós jogamos quarta. Então teve quinta e sexta e já teve jogo sábado. Então, talvez se houvesse mais tempo para preparar entre um jogo e outro, se o microciclo, tal do microciclo fosse maior, talvez desse tempo de se preparar o time para mudar o rumo do jogo. A gente cobra, né? Pô, faltou criatividade, faltou, né, ser mais maleável. Para um time que se propõe a ser um time, uma equipe muito planejada, muito profissional, não pode ser de qualquer jeito, né? Quem está fazendo isso é lá no outro parque, né? E para fazer mesmo variações planejadas, você tem que ter tempo para ensaiar, para discutir, para, né, se preparar devidamente para uma partida. E não há esse tempo. E isso nivela por baixo. Aí o resultado é isso aí que vocês estão vendo, 0-0. Entender da comissão técnica se é algo que isso pode acontecer mais vezes, né? Se vocês enxergam aí um jogador, né, com essa habilidade e com essa possibilidade também de entrar nessa rotação, hein, quando o Veiga, que é um cara que tem, né, não tem tanto substituto assim desse. Ele está falando do Richard. Boa noite. O Richard entrou pelo Veiga também no último jogo contra o Fortaleza. Tem grande capacidade técnica, tem grande capacidade física. Nestes jogos mais pegados e quando estamos a ganhar, é um jogador que ajuda mais a defender. E o treinador optou por ele, como também já optámos algumas vezes pelo Jonathan, pelo Luís ali, mas hoje sentimos a necessidade de dar poder ao meio campo, dar intensidade ao meio campo, porque estava muito difícil de jogar e quando não se dá para jogar temos que usar outras armas. E foi o que tentámos hoje, quando decidimos tirar o Veiga, foi dar esse peso no meio, porque estava difícil hoje, o jogo estava difícil. Richard faz a 5, faz a 8 e faz a 10. Hoje ele é o primeiro reserva de qualquer uma dessas 3 posições. Ele já passou na frente do Jonathan, já passou na frente do Tabata. Até que o Tabata tá jogando mais na ponta, né? Enfim, ele é o Jailson nem se fala, né? Ele é o primeiro reserva do meio-campo do Palmeiras. Vinha jogando muito bem. Ontem teve uma atuação discreta, mas a gente também tem que dar méritos para o Santos, que ontem no meio-campo estava com uma marcação muito forte. Ontem a gente falou muito do Dodge, né? Que jogou muito bem. O Pierrinho, ele parece o Pierre, né? E também tem que falar do Rodrigo Fernandes, que também fez uma boa partida. Ou seja, o meio-campo, a parte marcadora do meio-campo do Santos, fez uma partida muito forte e dificultou esse jogo do Palmeiras por dentro. Talvez tivesse que ter acionado mais as pontas, talvez tivesse que correr mais, atrair um pouco mais o Santos para criar o espaço para a jogada de velocidade. Mas agora é fácil de falar, né? Difícil tomar uma decisão na hora ali e mudar o jogo com ele correndo. Não é fácil. A gente fala porque a gente tá, né, só no sofazinho aqui, gostoso. Boa noite, João. Rodrigo Fragoso, TNT Esportes. A comissão técnica do Palmeiras fala muitas vezes sobre competir. Se o Palmeiras competir mais que o adversário, ou mesmo que o adversário, terá grandes chances de vencer. Se não conseguir competir, pode perder de qualquer adversário. Hoje, a sensação é de que o Palmeiras não estava conseguindo competir tanto quanto o Santos. Isso teve mais a ver com o mérito do adversário, com alguma questão física de desgaste, ou com o gramado, que altera também muito o modo de entrar em campo e o modo de se colocar em campo do Palmeiras. Um pouco de tudo, né? Excelente pergunta. Hoje, especialmente, nós estávamos à espera do jogo de competição, preparámos os nossos atletas para isso. E no primeiro tempo, claramente, o Santos conseguiu competir mais que nós.
teve mais intenso, mais agressivo sobre a bola, mais pressionante, por uma razão simples. Quando eles estavam na primeira fase e na segunda fase de construção, metiam o pezinho debaixo da bola e jogavam na segunda bola. E nós, quando estávamos na primeira fase, segunda fase de construção, tentávamos sair a jogar e perdíamos a bola porque estava difícil. E isto fez com que o jogo passasse alguns momentos mais no nosso meio campo e nós sem bola. Mas depois, no segundo tempo, as coisas mudaram. Nós conseguimos voltar ao que éramos antes, competir mais que o Santos, estar mais em cima, mas, como volto a dizer, com este gramado, só mesmo de jogo direto ou uma ação individual, porque assim é quase impossível. E eu falo por nós, mas o Santos passou pelas mesmas dificuldades. A diferença é que o Santos já está adaptado a isto. João. Jogar em casa tem essa vantagem, né? Assim como o Palmeiras também leva vantagem sobre os adversários quando joga no Allianz Parque. Os caras reclamam do nosso gramado. Não é que eles reclamam do gramado, eles reclamam da dificuldade que é jogar contra um Palmeiras que já está super adaptado ao gramado do Allianz Parque. E isso acontece em qualquer gramado, de qualquer estádio, qualquer time. Então você vai jogar num gramado em que não é o usual, é um pouco diferente. No caso do Santos ontem, eu realmente não entendi qual é a dificuldade que o Palmeiras teve com o gramado ontem. Se era o fato de ter muito buraco e o Santos só fazer jogo aéreo. Eu realmente não vi essa buraqueira toda que ele está falando. Mas se era esse o problema, o Santos adaptado a isso, falou assim, não é jogo de bola no chão, é jogo, né, de passe alto. Ele falou, enfia o pé embaixo da bola, né, e faz o passe por cima. E qualquer campo tem suas características. Você tem o normal, né, que é o tapetão de grama, que é o que todo mundo está mais acostumado. Quem tem esse tipo de gramado, nenhum adversário sente muito o problema. Agora, se o gramado tem alguma particularidade, sempre o adversário vai sentir. E é o que aconteceu com o Palmeiras ontem, é o que costuma acontecer com adversários quando vêm jogar no Allianz Parque, quando vão jogar, por exemplo, no Castelão, que o gramado é uma porcaria. Vai jogar na Ilha do Retiro, pra você ver, né? Então, são vários problemas com os gramados, além dos problemas de calendário que a nossa comissão técnica também sempre menciona. Mas para ser campeão tem que passar por cima disso, sabe? E faltou ao Palmeiras se adaptar a essa situação, mudar o jogo rapidamente. Só que para isso precisaria ter um plano. E talvez tenha faltado tempo para desenvolver esses planos. Não sei até que ponto isso já não dá para estar meio que numa pré-formatação ali, né? Mas é fácil para a gente falar, eu repito, cara. Eu me coloco na pele dos caras. Não deve ser fácil, né? Tomar esse tipo de decisão. Ainda mais o João, que é auxiliar, né? Tomar esse tipo de decisão de mudar o rumo do jogo, de mudar a planificação do jogo rapidamente, assim, por uma situação que não tinha sido prevista. Tudo bem? Nicolete, ESPN. Eu queria saber qual a estratégia para o próximo jogo, né? Cerro Porteño, Libertadores, fora de casa, além do Gustavo Gomes, que saiu com essa preocupação. Se tem algum outro jogador, a gente viu que o Veiga também, de repente, saiu um pouquinho sentindo ali dores no tornozelo. Se tem algum outro jogador que preocupa ali para esse jogo, ou você acha que vai dar para descansar, o time chegar inteiro para pegar o Cerro com 3 dias aí de descanso, né? O que é que nós sentimos quando temos 3 e 2 dias? Que hoje foi o caso, que só tínhamos 2 dias, o jogo foi quarta e sábado. Essas 24 horas faz toda a diferença, porque estes jogadores têm uma adaptação muito grande e uma preparação de recuperar de um jogo muito grande. E hoje só tínhamos 2 dias, é verdade. Para o Cerro Porteño agora vamos ter 3 dias. Por isso achamos que poucos nos preocupam. Temos que ver, claro, o caso do Gustavo Gomes. Temos também a volta já do Marcos Rocha. Temos o Veiga com alguns problemas, mesmo o Rony. Mas eu acho que com esses 3 dias vamos conseguir debelar essas limitações. Mas temos sempre opções. Hoje ficou lá o Jailson, ficou lá o Jonathan, tem o Garcia.
Opções não nos faltam, mas daqui na quarta-feira, com esses 3 dias, de certeza que vamos aparecer a 100% e preparados para ganhar o jogo no Paraguai. Boas perspectivas, né? Acho que a única real preocupação é a situação do Gustavo Gomes. Vamos esperar aí nas próximas horas, a gente já deve ter alguma posição mais concreta. Mas a perspectiva inicial é de que esteja tudo bem com o capitão. Ele mencionou que hoje deixou de lado o Jailson e o Jonathan, nem para o banco vieram, né? Que é sinal que o pessoal que está sendo escolhido, principalmente o Luiz Guilherme, está ganhando espaço. É um cara que está ocupando espaço no banco de reservas que ele não ocupava antes. E ele está deixando para trás alguns jogadores que já vinham sendo utilizados. E o João menciona também a questão dessas 24 horas a mais, né? A gente tem notado que quando o Palmeiras joga 3 dias depois, com 2 de descanso, né? Então, quarta, quinta, sexta, sábado. 3 dias com 2 de descanso. Quando o jogo é no terceiro dia, o Palmeiras cai de rendimento. Quando o jogo é no quarto dia, o Palmeiras tem um rendimento muito melhor. E ele fala, faz toda a diferença. A gente está vendo na prática que faz mesmo, né? Então, vamos ver se isso vai funcionar para o jogo de quarta-feira contra o Cerro Porteño. E aí o jogo seguinte é contra o Atlético, também no domingo, também com 3 dias de descanso. Então a gente pode projetar aí 2 jogos bons para o Palmeiras na próxima semana. João, queria que você falasse com relação agora ao Luiz Guilherme, que nessa temporada está ganhando mais minutos no time profissional, um jogador que, assim como o Endrick, acabou pulando algumas etapas pela qualidade que tem. Como que hoje a comissão técnica do profissional enxerga esse atleta com o poderio de desenvolvimento que ele tem? Nós hoje fizemos uma avaliação clara que foi muito parecido com o que o Santos faz. Precisávamos de ações individuais, de explosividade, de jogadores que conseguissem resolver sem ajudas e sem apoios, um jogo mais individual, um jogo mais analítico. E optámos pelo Luís porque ele tem essa explosividade, tem essa forma de jogar inata dele, e é um jogador que se tem adaptado muito bem ao nosso contexto, ao contexto de futebol profissional. É um menino que quer sempre evoluir e aprender, tem uma capacidade incrível, está à vista de todos, mas tem que necessitar do seu tempo, como todos eles, vai errar, faz parte da idade. Esperemos que acerte mais vezes do que erre, e hoje, dentro deste contexto, decidimos optar por ele, e teve um bom desempenho. Infelizmente não conseguimos criar mais situações, principalmente do último terço, para conseguir mostrar mais dessas capacidades desse atleta, mas tem-se adaptado bem, está integrado totalmente no grupo. Luiz Guilherme, né? Acabamos de falar dele. Ontem ele sentiu bastante o jogo físico do Santos. Temos que dizer também que o Santos fez um jogo bastante físico, aproveitando o estilo de arbitragem do Klaus, que é esse mesmo. Tá? Acho que ninguém vai poder falar que o Klaus deixou bater. Esse é o estilo dele, ele deixa o jogo seguir. Não é qualquer faltinha que ele apita. Sempre foi assim. E o Santos usou desse expediente, principalmente contra jogadores mais leves. Caso do Luiz Guilherme, que tem 16 anos, ainda vai encorpar, ainda vai pegar musculatura, ainda vai se desenvolver na parte física. E vai estar sendo ótimo ele ter esse aprendizado, né, que ele está tendo agora. Gente, ele tem 16 anos, é um menino, é um moleque. E joga muito, joga demais. João, ainda sobre um atleta que entrou e participou de 45 minutos de um clássico, o Naves, um zagueiro que vem sendo desenvolvido pela comissão técnica do Palmeiras. O Palmeiras que liberou o Kusevich no início da temporada para o Coritiba. Qual é a avaliação do Naves? Hoje ele já é um zagueiro
que pode ser colocado nas mesmas condições de Murilo, Gomes e Luan dentro do elenco do Palmeiras, ou ainda é um jogador bolsa, como a comissão técnica costuma utilizar o termo? Na temporada passada estava dentro dessa bolsa, e nós quando decidimos com o Kušević, mais pelo jogador que decidiu que queria jogar mais, e quando decidimos que o Kušević podia ir embora, olhámos para o Naves e dissemos: não está preparado, vai ser o nosso quarto zagueiro. O Naves sabe disso, tem o espaço dele, trabalha muito bem, sempre à espera da oportunidade que sobra. Lembro-me, no ano passado sobrou quase 11 jogos para o Kušević, e ele está à espera que isto aconteça. Sabe que é um quarto zagueiro, sabe que é o nosso quarto zagueiro, nós confiamos nele, ele trabalha muito bem e sempre à espera da oportunidade. Aconteceu, o Murilo está fora, o Gomes teve que sair, abriu o espaço para o quarto zagueiro. E se o Gomes não estiver bem na quarta-feira, já sabemos quem é que vai ser o zagueiro titular. Obrigado, boa noite. A questão é quem vai ficar no banco se jogar Luan e Naves. Não tem. Vai ter que ser o Jailson, ou talvez o Gabriel Menino, talvez o Mike. Quem, né? Piquerez. Mas improvisar nunca é legal, né? Claro, na necessidade você improvisa. É melhor ter alguém para poder improvisar do que não ter alguém com um improviso razoável. Mas o ideal é você ter um especialista, né? Na zaga, o cara tem que ser especialista. Mas o Naves tem... Ontem eu notei uma evolução dele em relação aos jogos anteriores, em que ele estava mais nervoso. Eu achei ontem ele mais calmo, mais seguro, mais confiante no posicionamento, mais firme nas chegadas. Não vi nenhuma falha dele, nenhum atacante levando vantagem em cima dele. Inclusive teve uma bola de recuperação ali que ele ganhou muito bem o espaço e bloqueou acho que foi o Ângelo, uma jogada em cima do Ângelo, se não me engano. Então, assim, eu confio no Naves nesse momento, se precisar jogar com ele lá no Paraguai. Agora, o problema é que não tem banco. A não ser que o Gustavo Gomes esteja ok, né? Aí, beleza. Mas se a gente for de Luan e Naves, o banco é um problema. Vai ter que ir com o Talisca, vai ter que ir com o Michel, talvez. Não sei qual vai ser a decisão da comissão técnica. Mas é realmente preocupante essa situação. No caso do Kušević, o cara queria jogar, tinha que liberar mesmo, né? Agora, que fase do Kušević, hein? Foi escolher justo Coritiba, mas tá bom. Com isso a gente encerra esse react da coletiva do professor João Martins. E já começamos a pensar no jogo, então, do Cerro Porteño, cruzando os dedinhos para que as notícias do Gustavo Gomes sejam as melhores possíveis. Bom macarrão a todos, bom domingo a todos, aproveitem, vejam um filme com a família, façam um programa com a família, vamos passear, aproveitem a família, aproveitem seus entes queridos o máximo possível. Ótima semana, um grande abraço e saudações alviverdes.